Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos visita. Boa noite muito especial para os que foram batizados. Noite de festa, que coisa boa. Parabéns a você, os familiares. Como é bom testemunhar o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de Deus na vida das pessoas, transformando, levando a um novo estágio, levando a uma nova vida. Tiramos essa noite para pensar mais especificamente sobre adequação de vida. Precisamos adequar as nossas vidas. Adequar as nossas vidas significa reajustar o foco. Algo estava bem, visível, claro, mas por algum motivo ficou desfocado. E aí a gente passa a não enxergar bem aquilo que está diante de nós. A gente fica com dificuldade para tomar decisões. E isso não é nada bom, não é? Não é nada bom. Irmãos, eu sempre, desde que eu me lembro por gente, eu sou míope. Mas para mim isso era tudo. Eu disse, não, acabou, não tem mais nada. Pronto, aceito a minha condição. Ah, meus irmãos, mas agora eu estou com dificuldade para enxergar para perto. Ficou desfocado também para perto. Aquilo que já era difícil para longe, não reconheço ninguém daqui. Agora eu estou com dificuldade também para perto. Chegou o dia, eu imaginava que não iria chegar, mas chegou. Preciso trocar os óculos. Estou com dificuldade. E se eu permanecer desta forma, eu vou ter que continuar chegando bem para longe, assim, para enxergar, vou ter dificuldade. Você já está passando por isso também? Não é? Tem que ir no oftalmologista, tem que mudar os óculos, não tem jeito. E a gente precisa tomar uma atitude quanto a isso se a gente quer enxergar bem, se a gente não quer ter dificuldade. Quando nós nos propusemos a pensar sobre isso e olhando para Provérbios capítulo 3, estamos pensando necessariamente na nossa vida com Deus. Precisamos reajustar o foco. Por isso, queremos meditar, refletir sobre uma urgente disposição de vida. Uma urgente disposição de vida. Reajustar o foco. Talvez você pense que você está enxergando tudo bem, que está tudo muito claro diante de você. Será mesmo? Talvez você esteja seguindo os seus dias imaginando que você está fazendo a coisa certa. Mas será que você está fazendo a coisa certa? Talvez nos seus relacionamentos você esteja vivendo, se relacionando, achando que você tem ouvido como você deveria ouvir. Mas será que isso tem passado pelos seus ouvidos e chegado ao seu coração? Essa é uma boa reflexão. Por isso, vamos retornar ao texto que nós já lemos esta noite, Provérbios capítulo 3. Nós leremos a partir do verso 5. Vamos até o 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem.
Esses são conselhos para os moços. Em muitas Bíblias você vai encontrar esse título: Conselho aos moços, aos jovens. E que bom que a nossa juventude está entendendo e percebendo quais são os conselhos que a Bíblia está dando, e especificamente os conselhos para os jovens. E falando aos jovens, falando à nossa juventude, fala a todos nós. Esta é a palavra de Deus. Então precisamos ter uma urgente disposição de vida e para a vida, reajustar o foco. E fazemos isso adequadamente, acertadamente, quando olhamos a palavra de Deus e nos colocamos diante dela. Alguém já disse: leia a Bíblia contra você mesmo. Leia a Bíblia para que ela penetre no seu coração e faça as modificações necessárias. Provérbios é muito interessante porque é um texto de sabedoria e cada verso tem uma preciosidade. Ele vai dando conselhos destacados, nem sempre tem conexões diretas de um verso com o outro. E a cada verso, a cada sentença, preciosidade para a nossa conduta, para o viver sábio. Aquele que quer verdadeiramente ser sábio, agir de forma sábia, andar, percorrer as linhas da vida de forma prudente, cautelosa, essa pessoa precisa olhar para a palavra de Deus. É o princípio de todas as coisas, essa reverência, esse temor a Deus. E quando nos colocamos diante desses versos, a Bíblia está falando profundamente acerca de como precisa ser a nossa conduta e como esta conduta tem nos influenciado. Para termos uma disposição e urgente disposição para a vida em reajustar o foco, esse texto está nos dizendo de forma assim tão clara, tão evidente, que nós precisamos reconhecer a nossa finitude. Parece algo tão simples, simplório, reconhecer a nossa finitude. Sabemos que somos finitos, sabemos que temos limitações, que não podemos tudo, mas por que não vivemos conforme a Bíblia nos mostra quem somos? É preciso haver uma urgente disposição, reajustando o foco, reconhecendo a nossa finitude. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não se apoie no seu próprio entendimento, confie de todo o coração no Senhor, não em você mesmo. A gente fala, a gente canta isso, a gente brinca sobre isso, mas poucos têm tido a disposição e a urgente disposição de viver conforme o que acabamos de ler, reconhecendo a nossa finitude, que nós não podemos tudo. E pensando que nós não podemos tudo, pensando sobre a nossa finitude, é pensar que as nossas conclusões, que os nossos pensamentos, certamente, sem a cobertura da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria bíblica, vão nos levar para um caminho distante daquilo que Deus quer. Se você deixar a vida correr sem a sabedoria bíblica, sem o que Deus tem para te dizer, você não vai chegar a um bom lugar. Temos a imagem, somos a imagem e semelhança de Deus e a partir disso podemos coisas maravilhosas. É o que a Bíblia nos diz. Mas essa imagem e semelhança de Deus está desfocada por conta do pecado. E se nós não retornarmos à palavra, a Deus, nós não chegaremos no ponto que devemos estar. Você é finito, você é limitado. Sem Deus, se o seu coração
não for trabalhado por esta palavra, você vai tomar decisões erradas. Você não vai alcançar aquilo que Deus espera de você. Por isso, é urgente, é para ontem, você reconhecer a sua finitude e se voltar para esta palavra para que ela te molde. Para que você diante de Deus suplique as misericórdias dele e peça: Senhor, muda o meu coração, e que o meu coração, o pensar, o meu desejar seja conforme a tua palavra. Você tem feito isso? Você tem colocado o seu coração numa bandeja diante de Deus? Senhor, aqui estou eu, este sou eu. Aqui estão os meus pensamentos, aqui estão os meus planos. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Tiago, irmão de Jesus, vai praticamente nos chamar de presunçosos. Ele vai dizer: vocês estão loucos. Praticamente ele diz isso. Vocês dizem que vão fazer isso e aquilo, mas vocês não estão submetendo a Deus. Se Deus quiser, se vivo estiver, faremos isso ou aquilo. E a gente insiste, achando que podemos tudo, que temos a sabedoria, que enxergamos todas as coisas. Você não enxerga tudo. Você não sabe de tudo. Você vai errar. Submeta-se imediatamente à infinitude de Deus. Aquilo que é finito, que é você, o seu coração, se revestirá de sabedoria. É disso que você precisa, da sabedoria que vem de Deus. Em Provérbios capítulo 2, um capítulo antes, no verso 6 vai nos dizer: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. É Ele que dá a sabedoria. Deixe de ser presunçoso. Deixe de ser presunçosa. Não siga em frente sem se submeter à sabedoria de Deus, aquilo que Ele espera de mim e de você. Interessante que esse texto vai nos dizer, quando ele fala a partir do verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter uma disposição em fazer acertos na vida. Acertos. Se estamos indo por um lado, e este lado não é o adequado, não é o que Deus quer, devemos seguir por outro lado. A disposição de fazer acertos na vida vai nos proteger, vai nos levar em direção à vontade de Deus. E às vezes, nós não fazemos acertos na vida e achamos que tudo vai ser resolvido. No final, tudo dá? Só eu que sei esse ditado. No final, tudo vai dar? Mentira. E com isso eu não estou dizendo da soberania de Deus, que Deus não está trabalhando pelos seus bons propósitos para que tudo nos abençoe. Ele faz isso. Mas o que esse texto está nos dizendo, que a parte daquilo que Deus está fazendo, e junto com o que Ele está fazendo, precisamos ter a disposição e a urgente disposição em fazer acertos, consertar. Olha que interessante, profeta Ezequiel capítulo 12, 21 a 23. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões não dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: vou dar fim a este provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá.
É uma temeridade. Acharmos que se nós não fazermos acertos, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Deus está trabalhando com a sua misericórdia e elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, mas isso não é licença para mim nem para você não fazermos os acertos de vida, não reajustar o foco. O texto é claro: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se você não reconhece, se você não está disposto a fazer acertos, as consequências virão. Você tem feito acertos, meu irmão? Minha irmã, você tem tido a disposição de falar: eu preciso consertar isso, eu preciso resolver isso? Coloque a mão na massa, faça o que você tem que fazer, deixe o que você precisa deixar, prume a sua vida, mire naquilo que você precisa e siga em frente. Isso não está legal, não insista, não siga adiante. Esse texto tem muitas recomendações e muitos conselhos, mas eu quero citar apenas mais um para você. Poderíamos falar pelo menos mais uma meia dúzia aqui, mas eu quero que você vá comigo finalmente então aos versos 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Uma outra disposição que nós precisamos ter, e uma urgente disposição em reajustar o foco, é seguir em frente, mesmo quando somos disciplinados. Reajustar o foco, meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui, é permitir que Deus faça na gente aquilo que Ele precisa fazer. E crescer dói. Dói ou não dói? Crescer dói. Eu me lembro ainda na minha infância, quando a gente é criança, para junior para adolescente, a gente sente uma dor nas pernas, é ou não é? Só aconteceu comigo isso? Era uma dor. E a medicina vai explicar isso, a ciência vai explicar isso. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Estamos crescendo. E é tão bom ter pernas firmes, não é? Olha como é bom. E Deus faz isso comigo e com você. E que bom que Ele faz isso comigo e com você. Por isso o texto está sendo muito claro em nos dizer: olhe, não se aborreça. Não se aborreça. Deus tira o nosso carrinho, o nosso brinquedo. Deus tira. Deus fecha portas. Deus diz um não bem bonito para mim e para você. E Ele faz isso porque Ele ama. Porque o caminho que Ele está preparando para mim e para você é um caminho de bondade, é um caminho de bênção, aquilo que realmente importa. Lembra-se do que primeiro falamos, nós não enxergamos tudo, nós somos limitados. Veja a gradação. Quando nós compreendemos que somos limitados, a gente aceita melhor a repreensão. A gente escuta mais. A gente está mais disposto a se submeter. Não é assim? Então, a disposição que aqui nos é exigido de não nos aborrecermos, de seguirmos em frente, mesmo quando Ele está tratando com a gente, é importante. Talvez você esteja aí se remoendo, se debatendo, e não esteja enxergando o que é Deus fazendo.
que é Deus dando ou Deus tirando. Mas você precisa seguir em frente, você precisa continuar. Reajustar o foco pressupõe, pelo menos, esses 3 caminhos. Tenha essa disposição de reconhecer sempre a grandeza e o senhorio de Deus na sua vida. De você fazer acertos. E de você falar para Deus: Senhor, sim, trata comigo. Pode me corrigir. O Senhor sabe de todas as coisas. É Deus te protegendo, cuidando de você. Tenha um minuto de oração com o seu Deus nesse momento. Talvez você não tenha nem se dado conta de que você está tocando a tua história sem reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Às vezes isso acontece. Olha como é sutil isso. Nós não declaramos em alto e bom som. Nós não declaramos em alto e bom som que não estamos reconhecendo Deus nas nossas vidas. A coisa às vezes vai acontecendo, a vida vai acontecendo, a gente vai tomando decisões sem se atentar muito para isso, mas na verdade é que isso está acontecendo. Há um texto da palavra de Deus que diz, que vai nos dizer algo que é muito trágico. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Mas o que esse verso também está nos dizendo, que não é apenas um ateu dizendo isso. São aqueles que creem, mas não reconhecem Deus nas suas atitudes, nas suas vidas, no cotidiano. Negligenciam a vida com Deus. Não reconhecem a sua finitude, não fazem acertos, ficam bravos, chateados quando Deus está corrigindo. Que não seja assim comigo nem com você. Reajuste este foco e você enxergará com clareza qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, para a sua história. E há um foco que continuamente nós pregamos aqui neste lugar há décadas. Nós pregamos que o homem precisa se voltar para Deus. Aquele que está distante precisa ficar perto. Aquele que está perdido precisa ser salvo. E quem é este que está perdido? Quem é esse que está longe? É aquele que não reconheceu Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Aquele que não disse: Senhor, entra na minha história. Eu entendo que eu nada sou sem o Senhor, que eu estou perdido, que eu sou pecador, que o meu pecado me distanciou de Deus. E a Bíblia tem a solução para isso. O nosso Deus nos deu a solução para isso, enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar, porque era preciso pagar um preço de sangue. Jesus pagou por você. Sem esse sacrifício não haveria salvação, não seria possível retornar a Deus, reajustar o foco, voltarmos para o jardim que um dia deixamos. Se você está aqui nos visitando, ou mesmo que está aqui já há tanto tempo, e você não tomou essa decisão de vida, de se entregar por inteiro a Jesus, esta mensagem é para você. Essa mensagem
é para o seu despertamento. Essa mensagem é para que você reconheça o Senhor na sua vida e seja transformado por ela.